Oi, gente. Então, eu vim aqui falar sobre o que aconteceu nas minhas gestações e o porquê de eu ter perdido as minhas gestações, de eu ter perdido 5 crianças, sendo dois partos prematuros e uma de 9 meses, tive 2 abortos. E recentemente, né, que eu tive a minha nenenzinha, Analice, dia 22 agora, faz 2 meses que ela se foi. Mas enfim, então, tudo começou quando eu tinha 15 anos, eu engravidei a primeira vez. Até então, estava sendo uma gestação saudável, tranquila, sem nenhum problema. Aí, quando eu fui fazer meu primeiro ultra, eu tava de 11 semanas. Fui fazendo Frei Galvão, deu tudo certo, porque era recente, então não tinha como saber nenhum problema. Deu o colo tava fechado, que o neném tava saudável, eu escutei os batimentos, tudo certo. Aí, com o tempo, minha gravidez foi, lógico, evoluindo. Aí nada, não tinha dor, não tinha nada, fazia as consultas no pré-natal todo mês e não tinha nada, o médico dizia que eu não tinha nenhum problema, que o meu útero era saudável, que eu era saudável e só. Aí quando eu tava grávida com 21 semanas e 7 dias, eu fui fazer ultrassom pra saber o sexo do neném na Santa Rosa. Aí eu fiz ultrassom, tava com umas cólicas, mas bem fraquinha. Pensei que seria pela gravidez, nada demais, porque, era a primeira gravidez minha, então não tinha como eu saber se era alguma coisa demais ou não. Aí eu fui pro ultrassom, aí chegando lá eu fiz ultrassom, descobri que era uma menina, até então tava tudo saudável, peso, tudo ok, não tinha, tava com o desenvolvimento normal, tudo certo. Colo do útero fechado, nada demais. Aí cheguei em casa, contei a notícia que era uma menina, aí deitei pra dormir. E dormi cedo até nesse dia. Aí acordei, quando eu acordei, a madrugada inteira, pra falar a verdade, eu tava tendo muitas dores, muitas dores. E eu levantava, fazia xixi, a dor passava. Eu pensei que não era nada demais, porque eu fazia xixi, a dor passava. Aí eu acordei, era 11 e pouco, com muita dor, a barriga ficando dura, doendo muito, eu não tava aguentando. E nisso, a minha mãe tava com a minha irmã no Frei Galvão. Minha irmã também tava grávida, só que de um mês a mais que eu. Eu tava de 5, ela tava de 6. Minha irmã tava internada. Aí eu liguei pra minha mãe, falando o que tava acontecendo. Ela falou, você tá em trabalho de parto, isso é contração. Porque era minha primeira gestação, então não tinha como eu saber. Daí de lá ela chamou o SAMU. O SAMU veio pegar eu. Aí a hora que eu levantei, que eu fui descer a escada da minha casa pra poder ir no banheiro, trocar de roupa, senti uma coisa saindo assim. Aí eu fui ver, era sangue. Aí nisso eu já falei, nossa, tô perdendo a criança. Só que eu tinha ainda esperança que ela podia sobreviver, que podia ir pro meu incubador, porque eu não sabia, eu não entendia muito. Aí chegando lá, eu fiz o exame de toque, tava com 10 dias de dilatação, não tinha mais o que fazer. Eles subiram comigo imediatamente pra maternidade, tentaram dar um soro pra segurar, mas viram que não tava adiantando, que tava dilatando cada vez mais. Dilatando não, dando dor cada vez mais. Eles deram uma injeção pra terminar, nascer. Aí eu fiz uma força assim, falei, mãe, quero usar o banheiro. Ela falou, não é a criança que tá saindo. Nisso tava sem nenhum médico, nenhuma enfermeira no quarto, tava só eu e minha mãe. Aí eu fiz força, saiu, a neném saiu dentro da bolsa. Nasceu com 410 gramas. Eu nem vi, porque eu não tava muito bem, porque foi a primeira gravidez, eu tinha acabado de perder, então eu tava desnorteada, eu tava questionando Deus, o porquê. Demorei muito pra entender. Tiveram que me dar calmante pra me dormir, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. Aí tá. Aí nisso uma médica, não lembro mais o nome, veio falar comigo. Disse que eu não tenho, disse assim, você não tem problema nenhum, pode ter sido infecção de urina que você teve, pode ter sido nervoso que você passou na gravidez, mas você não tem problema nenhum, você pode esperar de 6 meses a 1 ano, pode engravidar novamente, que você é saudável, você pode engravidar. Eu aconselho você a esperar um tempo, porque você é muito nova, mas você pode engravidar, seu útero é 100% saudável. Aí eu falei, então tá, se a médica tá dizendo, é porque realmente é. Aí tá, aí passado, eu acho que eu fiquei desnorteada, fiquei ruim, tudo, passei no psicólogo, mas eu aceitei, né, porque era a minha realidade, então não tinha como eu não aceitar. Tava acontecendo, já tinha acontecido. E graças a Deus, o que me ajudou muito foi que a minha irmã tava grávida. Então, meu sobrinho nasceu em novembro. Então, o meu sobrinho, ele, não que preencheu o lugar da minha filha, jamais. Mas ele, preencheu um vazio. Porque tudo que eu ia fazer com a minha filha, eu acabei fazendo com ele. Dando banho, trocando, cuidando. Então, isso me ajudou muito a caminhar, a superar. Aí, passado 10 meses, eu engravidei. Eu tava com a menstruação atrasada. Mas a minha menstruação, ela é desregulada, só que tava atrasada já fazia 1 mês. Aí eu falei, e tava tendo muito enjoo. Aí eu comentei com meu namorado, falei, vou comprar um teste pra ver, né? E meu sonho nessa época era engravidar, porque eu pensei que eu não tinha nenhum problema, então eu queria, porque queria engravidar, eu queria muito isso.
Aí deu positivo. Fiz o teste num dia, deu positivo, certo? Aí eu fiquei toda feliz, alegre, liguei e contei pra minha mãe. Aí no outro dia eu acordei, tava bem, tava com nada, desci na casa das minhas amigas. A hora que eu tava descendo o morro de onde eu moro, eu senti uma coisa saindo. Eu falei, nossa, é sangue. Que é a mesma sensação de quando você tá menstruada. Eu cheguei em casa, realmente era sangue. Aí eu fui imediatamente pro Frei Galvão. Aí fizeram a ultrassom lá. Não tinha nem a criança ainda, era só um saco gestacional. Eu tava de 3 semanas, então não tinha como ver batimento, nada. Porque ainda era muito minúsculo. Aí eles deram Tragestan e Dactil pra mim tentar segurar a criança. Eu tava usando Tragestan e Dactil e vim embora. E repouso absoluto. Só que não tava adiantando, eu tava sangrando muito, muito, muito demais. E eu tava com o ultrassom marcado pra fazer, acho que 5 dias depois do dia que eu fui no médico. O médico falou, vai pra casa, faz repouso e daqui 5 dias você volta na Santa Casa pra fazer o seu ultrassom. Aí eu lembro que tava descendo muito, muito sangue. Aí eu fui usar o banheiro. No que eu fui usar o banheiro, só uma bola de sangue, assim, tipo um bife de fígado, assim, mas uma bola. Eu falei, nossa, abortei, fiquei desesperada. Aí eu tinha que fazer ultrassom. Eu fui fazer ultrassom e lá o médico disse que não tinha mais criança dentro do meu útero, que eu já tinha expelido tudo e que realmente eu tinha perdido. Aí eu marquei ginecologista, passei como sempre, eles disseram que eu não tinha problema nenhum, que eu não tinha... Nossa, não era, que eu era saudável. Aí tá, aí eu, cabeça dura, irresponsável, porque confesso que foi irresponsabilidade minha, que eu devia ter passado em outros médicos, procurado outras opiniões, porque eu sabia, tipo, eu não sabia 100%, mas eu desconfiava que tinha um problema, porque não era normal tudo aquilo acontecer. Aí eu acabei engravidando no resguardo de novo. Aí fui, marquei, fiz para Natal, tudo, tava tudo correndo bem, não tinha tido nenhum problema. Aí pelas contas da última menstruação, eu estaria de 11 semanas. Aí teve um dia, eu tava tomando banho. Aí acabei tendo sangramento, mas sangramento bem pouquinho. Aí eu falei, não deve ser nada. Eu fui pro Frei Galvão, chegando lá, fiz um ultrassom transvaginal. E deu que eu tava de 8 semanas e o neném tava morto. Ou seja, eu tinha perdido o neném fazia acho que 3 semanas, se eu não me engano. Eu esqueci o nome do aborto, que é quando fica dentro da barriga e não tem sangramento. E eu já tava com o neném morto na minha barriga fazia um tempo e não sabia. Aí, nossa, foi novamente aquela... Como que eu posso explicar? Aquele desespero, aquele... Nossa, tormento. Foi horrível, foi horrível. Tudo isso que eu passei de coração, não desejo nem pro meu pior inimigo, porque é horrível, é horrível. Você perdeu uma coisa que tava dentro de você, você imaginar cada detalhe do quarto, como você vai criar, como você vai ser. É complicado, eu não gosto nem muito de ficar falando, porque já me dá um nervoso. Aí tá, passou, se eu não me engano, 6 ou 8 meses que eu perdi esse neném. Eu engravidei de novo, mais uma vez, responsabilidade minha, confesso que foi errado da minha parte, sim. Aí eu engravidei, daí eu descobri a gravidez. Eu nem lembro muito bem, faz um tempinho, já vai fazer 2 anos. Eu engravidei, aí eu fui, marquei pré-natal, porque toda vez que eu descobri que tava grávida, no mesmo dia ou no outro dia eu já ia marcar o pré-natal, fazer tudo certinho. Fui e marquei pré-natal. Aí comecei a fazer o pré-natal tudo certinho, até então não tava com problema nenhum. O neném estava desenvolvendo bem, tudo certo. Aí eu fiz uma ultrassom com 19 semanas, descobri que era uma menininha também, Manuela, minha princesinha. A minha primeira, que era a menina que eu perdi, era Maria Luísa, e essa que foi a quarta, era Manuela Gabriela. Aí eu fiz ultrassom, tava tudo certo, tudo de boa, não tava tendo dor, não tava tendo nada, a barriga tava começando a aparecer, eu tava ganhando peso bom, tomando vitamina. Eu acho que eu tava usando até o Tragestan, se eu não me engano. E o doutor dizia que eu não tinha problema nenhum, que eu poderia engravidar, que não tinha nada, que eu era saudável. Aí tudo bem. Aí quando eu tava de 23 semanas, eu tinha um pré-natal. De quinta pra sexta, que era meu pré-natal de manhã. Aí de quinta pra sexta, na madrugada, eu comecei a sentir muita dor na barriga. Só que eu pensei que era gás, vontade de usar o banheiro. Eu fui, tentei usar o banheiro, não consegui. Aí eu fui, falei pro meu marido, ele falou, deita, dorme. Aí qualquer coisa, se não passar, a gente vai pro médico. Só que como eu tinha pré-natal no dia seguinte, no outro dia, então eu falei, então vamos aguardar, a gente vai no pré-natal de lá, porque a gente vai pro hospital. Aí eu dormia, acordei às 6 da manhã pra ir pro pré-natal, tomei banho, não tava com dor, tava tipo um peso na barriga um pouco duro, mas nada tão assim, nossa, que dor. Aí eu desci pro pré-natal. Chegando no pré-natal, eu entrei, o doutor ouviu o coração da neném, falou que tava tudo certo, mediu a barriga, disse que tava tudo bem, que não tinha nada que fazer e que tava tudo saudável. Daí falou pra mim marcar uma ultrassom, que era de terceiro ou segundo trimestre, se eu não me engano. Aí eu fui marcar a ultrassom, só que eu tava com tosse, aquelas tosse seca tipo cachorro.
Aí eu tava com muita tosse. Aí eu fui marcar a ultrassom, eu tossi. No que eu tossi, eu fiz força. Aí eu senti uma coisa saindo. Eu fui ver, era sangue. Aí eu já entrei correndo, bati na porta do consultório do médico, falei, tô sangrando, tô com dor. Aí ele fez o exame de toque, ele com o dedo dentro de mim, disse que eu tava com o colo do útero fechado. Eu falei, não tem como, eu tô com dor. Aí ele pôs o dedo novamente e falou, não, você está em trabalho de parto prematuro, seu útero tá todinho dilatado. Ou seja, esse é o mesmo médico que eu passei em todas as outras gravidez, que dizia que eu podia engravidar, que eu não tinha problema nenhum. Ele primeiro disse que eu estava com o colo fechado, sendo que eu já estava em trabalho de parto. E depois que ele foi avaliar novamente, ele falou, acho que foi no terceiro exame de toque que ele fez, que ele disse que eu tava todinha dilatada já. Aí chamaram o SAMU, eu tive que ficar sentada esperando, né, porque não podia fazer força, eu tendo aquela contração, aquela dor desgranhenta, tava o meu marido lá, ele já ligou, avisou todo mundo, ele desesperado, eu também desnorteada, com dor, uma dor, nossa, é uma dor horrível, horrível. Aí o SAMU chegou depois de acho que uns 20 minutos, meia hora, e me levou pro Frei Galvão. Chegando lá, eu entrei pela emergência. Só que o médico ginecologista queria que eu fosse lá na frente fazer a minha ficha pra depois, meu prontuário, não sei como fala, ser atendida. Aí nisso meu marido teve que armar maior rolo lá pra eles poderem atender. Daí nisso o doutor fez o toque, realmente ele viu que tava com os 10 dias de dilatação e subiu comigo imediatamente pra maternidade. Aí lá na maternidade, o chefe da maternidade, o anjo que Deus, que eu digo, tipo, foi enviado por Deus, porque se não fosse ele, eu não teria descoberto o que eu tinha até hoje, que é o Dr. Djalma. Ele é um excelente médico, um excelente ginecologista. Ele subiu comigo imediatamente para a sala de parto. Aí nisso, a neném, eu tava de 23 semanas, no dia exato que eu completei 23 semanas. Eu comecei a fazer força. Só que nisso, a minha bolsa rompeu, lá na sala de parto já. Aí no que a minha bolsa rompeu, eu já não tava tendo contração mais. Eu parei de sentir as contrações. Aí ele começou a dar aquele soro pra ajudar a dar a contração, mas nada. Aí ele voltou a dar contração. Aí eu fiz tanta força, mas tanta força, que esse músculo do meu braço distendeu, eu acho, ficou inchado, doía muito. Aí eu fiz força e nada, nem saí. Aí o doutor fez o exame de toque pra ver. Acabou que de tanta força que eu fiz, e a neném pequena, não era tão grande, porque era acho que 640 gramas que ela tinha, uma coisa assim. Ela era pequena, eu tinha muito líquido amniótico, muito líquido na bolsa. Aí nisso que a bolsa estourou, ela virou, ela tava encaixada com a cabeça no canal pra sair, só que a hora que estourou a bolsa, ela virou. No que ela virou, ela teve, como que o médico disse, foi enrosco real de cordão, assim que ele disse. Aí ela nasceu, teve se enroscou todinha no cordão. E nisso o coração não tava batendo mais, porque ela tava presa, não tava tendo oxigênio, eu não sei muito bem. Aí nisso o doutor pôs a mão em mim, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, dá o pique pra ajudar a criança a sair. No que ele foi abrir a porta pra pegar, que ele mandou a médica pegar o bisturi, sei lá, ele pôs a mão e conseguiu tirar a neném. No que ele tirou a neném, ela tava toda encolhida, todinha enrolada, ela tava roxa, ela tava tipo resmungando, não tinha força pra chorar, né, porque era prematuro, tipo resmunguinho, assim, bem fraquinho. Aí nisso, ela foi urgente, eles reanimaram ela e desceram com ela pra neonatal. Eu fui lá ver ela na neonatal, nisso o médico disse que as chances dela sobreviver seriam poucas e que se sobrevivesse, ela vegetaria, ia ter que precisar de um aparelho pra respirar, não ia andar, não ia falar, não ia nada, ia viver na cama. Ia precisar de cuidados especiais pro resto da vida. E também a médica disse que por um milagre de Deus ela poderia sobreviver. E a médica disse que ela não passaria daquela noite. E a primeira vez que eu fui ver minha filha na incubadora, que foi, ela nasceu às 10h15 da manhã. Aí quando era umas 11h30, eu fui ver ela, porque até eu descer, esperar um pouco, né? Daí eles deixaram ver ela umas 11h30. Nem era horário de visita, eles abriram uma exceção. Aí foi eu e meu marido ver ela. A primeira vez que a gente foi ver ela, tava com os aparelhos entubados, tudo, né? Por ser prematura. E tava bem debilitada. Só que ela ainda mexia, ela tava dando umas mexidinhas, tipo umas tremidinhas, sabe? E eu realmente achei naquele momento que ela iria sobreviver, que ela teria chance de sobreviver. Era o que eu mais pedi, o que eu mais fiz naquele dia foi pedir pra Deus, pra ele deixar a minha filha viver, pra ele dar, nossa, não sei, pra ele dar força pra minha filha. Só que da segunda vez que eu fui ver ela, eu tava meio, sabe quando você tá, tipo, você tá vendo tudo acontecendo na sua frente, mas parece que nada daquilo é real, que você tá num sonho, que você vai acordar e tudo aquilo vai ter acabado. A sensação é tipo essa. Aí eu, com meu marido, foi 8h30 da noite, a visita da noite, a gente foi ver ela. Ela já tava toda molinha. Tipo, eu tava só sobrevivendo, como a médica disse, pelos aparelhos, que tinha
o remédio, o aparelho para ajudar o batimento do coração, para respirar, para tudo. E ela tava realmente muito debilitada. Ela tava toda caidinha, assim, sabe? Nossa, tava sofrendo. Você via o peito dela fazendo assim, mas só pelo aparelho, o ar do aparelho.